Olá, pessoal. Então, nessa aula, nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre o metabolismo energético das primeiras formas de vida no planeta Terra. Tá? Ah, a gente tem a nossa sequência de vídeos, né, nossa playlist sobre a origem da vida na Terra. Então, se você quiser dar uma olhadinha nela, tá? Pode dar uma olhadinha aqui, pode clicar aqui em cima e aí vai ter acesso a essa nossa playlist aí sobre os outros vídeos, né, de origem na vida da Terra. Nesses vídeos, então, vocês vão ter acesso a como foi, né, como foi quais são as teorias, né, sobre a origem da vida na Terra. Mas, independentemente, né, de como foi que a vida na Terra começou, que isso é um debate que ainda vai continuar por muitos anos, né, a origem da vida é um tema que nos falta muita evidência, né? A gente sabe, a ciência sabe muito mais sobre a origem do universo do que sobre a origem da vida. Mas, dito isso, a gente sabe como eram as primeiras formas de vida, né? As primeiras formas de vida no planeta Terra eram unicelular e procarionte, tá? Então, como foi, né? Como eram essas primeiras formas de vida do planeta Terra? Porque o que é que a gente sabe? A gente sabe que a vida na Terra, o fluxo de energia na vida na Terra, né? Ele é mantido pelo Sol, né, pela fotossíntese. Então nós vamos ter os seres vivos fotossintéticos, as plantas, algas, cianobactérias e algumas bactérias, né? Que vão conseguir usar a energia luminosa. O Sol é a nossa estrela-mãe, né? E ele manda milhões de watts de energia para a Terra. E os seres vivos fotossintéticos são os únicos que conseguem usar, né, a energia luminosa, conseguem converter a luz em energia química. Tá? Armazena essa energia luminosa, essa conversão em energia química na forma de carboidratos. E aí, sempre que os seres vivos precisarem fazer uma quebra, né, de sempre que os seres vivos fizerem, na verdade, uma quebra da glicose, eles vão liberar energias para suas reações bioquímicas. Tá? Então, isso faz parte do metabolismo energético. Né? Se você quiser dar uma olhadinha como é que funciona a fotossíntese, nós também temos vídeos aqui no canal. Tá? E aí é só clicar aqui na lista, no nosso link, e aí você vai ter acesso a essa videoaula. Mas, de forma geral, então é isso, né? Os seres vivos fotossintéticos, então, vão conseguir converter energia luminosa em energia química. E aí, depois, a sucessão de eventos animais, né, não conseguem fazer isso, os animais não conseguem converter outras formas de energia em energia química, então vão roubar, literalmente, né, esses carboidratos, esses nutrientes de outros seres vivos. Nós temos os herbívoros, que vão roubar diretamente das plantas, dos fotossintéticos, né, que a gente vai chamar também de consumidor primário, e nós vamos ter, então, depois, os animais que vão consumir outros animais, que seriam os carnívoros. E nós ainda podemos ter também os animais onívoros, que podem se alimentar tanto de plantas quanto de animais. Tá? Então, estima-se que mais de 95% da vida no planeta Terra seja sustentada por esse fluxo de energia mantido pela fotossíntese. Mas a fotossíntese, ela é uma reação química complexa demais para já ter surgido nas primeiras formas de vida. Então, é um consenso de que não havia, né, fotossíntese nas primeiras formas de vida. Né? Por quê? Porque não faz sentido considerar que o metabolismo energético das primeiras formas de vida já fosse um metabolismo complexo. Né? Então, a tendência natural é que as coisas comecem mais simples e se tornem mais complexas. Tá? Essa é a explicação mais simples, né? E a explicação mais simples é a melhor em ciência. Tá? Então, nesse sentido, né, surgem hipóteses para explicar como era o metabolismo das primeiras formas de vida. Tá? Existem
duas correntes. Uma, né, que fala da hipótese heterotrófica da vida, né, e uma que fala da hipótese autotrófica das primeiras formas de vida. Tá? Heterotrófica, do grego hétero diferente, trófos, nutrição. Então, a nutrição heterotrófica, né, das primeiras formas de vida seria aquelas na qual os primeiros seres vivos iriam se alimentar de nutrientes que já existiam na natureza. A hipótese, né, a teoria, na verdade não uma hipótese, mas uma teoria mais aceita no momento para explicar a origem da vida na Terra, é a da evolução química da vida, que diz que as substâncias evoluíram, né, na Terra primitiva. De novo, se você quiser assistir, nós temos a nossa videoaula, né, aqui sobre a evolução química da vida. Tá? Então, as primeiras formas de vida, o planeta Terra primitivo formou uma sopa, né, entre aspas, de nutrientes nos oceanos primitivos, e dessa sopa, né, de nutrientes surgiram as primeiras formas de vida. Então, a hipótese heterotrófica, ela parte desse princípio. Ela parte do princípio que essa sopa primordial, né, ela continha muitos nutrientes, muita matéria orgânica, inclusive carboidratos, lipídios e proteínas. Então, as primeiras formas de vida iriam se aproveitar, iriam se alimentar dessa sopa primordial. Tá? Então, como seria, né, a cadeia de eventos? Tá? Então, nós teríamos os primeiros seres vivos sendo fermentadores, fazendo a fermentação. Por quê? Porque não havia gás oxigênio para haver a respiração, certo? O gás oxigênio, ele é um subproduto da fotossíntese, né? E como eu já falei, no princípio não havia fotossíntese, então não havia gás oxigênio na atmosfera da Terra primitiva. Então, os primeiros seres vivos extraíam a energia dos carboidratos através da fermentação, né? Nós temos basicamente dois tipos de fermentação. Nós temos a fermentação láctea, né, que vai produzir o lactato, e nós temos a fermentação alcoólica, que vai produzir o etanol. A gente também tem um vídeo no canal que fala sobre fermentação, tá certo? Então, se você quiser assistir, basta clicar no link e aí você pode estar assistindo essa aula, tá certo? Mas de forma geral é isso, tá? Em geral, bactérias vão fazer a fermentação láctea, né? Mas não é exclusiva das bactérias, até as células musculares do nosso corpo fazem esse tipo de reação metabólica. E os fungos, em geral, vão fazer a fermentação alcoólica, né? Como os fungos são mais complexos, né? As primeiras formas de vida não eram fungos, então imagina-se que a primeira fermentação era a fermentação láctea, então haveria a quebra da glicose, né? Produzindo ácido lático, tá certo? E essa reação química ia produzir 2 ATPs, tá certo? Então, fermentação, então as primeiras formas de vida fariam a fermentação. A fermentação também produz, né, como um subproduto CO2, tá? Então ela também vai produzir como subproduto CO2. Esse CO2, né, com o passar dos milênios, começou a se acumular na atmosfera da Terra, né? E foi formando, né, foi compondo a nossa atmosfera, e ele foi criando um efeito estufa no planeta Terra. Tá? Para muitos, né, quando ouve a palavra efeito estufa, vai pensar numa coisa nociva, mas o efeito estufa em si não é nocivo. Na verdade, o efeito estufa, ele é muito benéfico. O efeito estufa, ele ajuda a manter a temperatura do planeta estável, né? Porque o que acontece? Sem o efeito estufa, a temperatura do planeta teria muita variação, né? Na face iluminada do planeta, nós teríamos uma temperatura alta. Na face não iluminada, uma temperatura baixa. Então, quando houvesse a transição de dia e noite, nós teríamos uma variação muito brusca de temperatura, né? Nós teríamos uma temperatura durante o dia girando em torno de 20, 30 graus Celsius, e à noite
caindo abaixo de zero. E isso é um problema para a vida, né? Os seres vivos, em geral, eles conseguem se adaptar a temperaturas que têm certo equilíbrio. O problema não é viver em uma alta temperatura como 30, 40 graus ou numa baixa temperatura como 15, 20 abaixo de zero. O problema é quando você tem a variação em um período curto de tempo, como por exemplo num dia, de 30 para zero. Esse é o problema para as formas de vida, né? Então o efeito estufa ele ajuda a manter equilibrada a temperatura do planeta Terra, de forma que há uma variação pequena entre o dia e a noite, né? Nós vamos ter assim temperaturas durante o dia de 30 graus e à noite ela baixando a pouco mais ou menos 10 graus, chegando aos 20 graus. Então, e com isso, né, a temperatura média do planeta fica em torno de 15 graus Celsius. É o que também permite que a maior parte da água seja líquida na superfície, tá certo? Então, essa foi a primeira mudança, né, que a vida provocou no planeta Terra. O acúmulo de CO2 na atmosfera criou um efeito estufa que ajudou a regular a temperatura. Então, isso também ajudou a própria vida. Fez com que a vida fosse mais fácil de habitar, por assim dizer, no planeta. Com o passar dos milênios, então, surgiram os primeiros fotossintéticos, né? Provavelmente cianobactérias, tá certo? Então, essas cianobactérias, elas conseguiram fazer a fotossíntese, né? E aí, com a fotossíntese, nós temos agora duas mudanças importantes. Primeira, agora os seres vivos não dependem mais dos nutrientes da Terra primitiva, né? Então, acredita-se que houve uma escassez desses nutrientes, obviamente, porque no começo todos os seres vivos só consumiam essa sopa primordial, e aí esses nutrientes eventualmente vieram a acabar, né? E aí surgiram, né, os primeiros fotossintéticos. E aí eles fazem então essa mudança. A primeira mudança é que agora eles podem usar a energia luminosa para fazer carboidratos, né? Então agora eles podem construir carboidratos, então eles podem se multiplicar e, em segunda análise, serem comida para outras formas de vida. Então, aqui se estabelece o alicerce, né, para a manutenção do fluxo de energia, porque agora as formas de vida podem, né, ter um fluxo de energia, pode ter uma teia alimentar baseada na luz solar, né, que é renovável, por assim dizer, né, porque enquanto o sol existir, enquanto o sol brilhar, então os seres vivos vão poder sempre usar essa forma de energia, tá? A segunda transformação do planeta foi a liberação de O2. As primeiras formas de vida não usavam gás oxigênio, nem as cianobactérias, então todo o O2 ele sobrava, né? Na verdade, ele era até tóxico para as primeiras formas de vida, né? O gás oxigênio ainda é tóxico para algumas formas de vida, como por exemplo o clostridio tetânico, que é a bactéria do tétano, tá? Mas então esse O2, ele começou a sofrer uma reação química devido à radiação ultravioleta do Sol. Esse O2 começou a se converter em O3, que é o ozônio, tá? O ozônio, ele é um gás mais leve que os gases da atmosfera, então esse ozônio foi subindo, né, até a estratosfera. E lá ele começou a se acumular. Ao se acumular lá, o ozônio formou uma camada, a famosa camada de ozônio. E o que foi de interessante com essa camada de ozônio? É que a camada de ozônio, né, até uma contradição em si, a radiação ultravioleta produz ozônio, mas o ozônio na atmosfera em grande quantidade, ele bloqueia os raios ultravioleta, ele impede a passagem dos raios ultravioleta. Essa camada de ozônio, então, passou a bloquear a radiação ultravioleta, até 90% dessa radiação. Isso também foi vantajoso para a vida, porque agora a radiação cósmica não chega, né, a radiação principalmente vinda do Sol, não chega mais à superfície da Terra. Então a Terra começa a deixar de ser também aquele ambiente totalmente inóspito. Então agora nós temos o efeito estufa, que regula a temperatura da Terra, e nós temos a camada de ozônio, que bloqueia a maior parte da radiação nociva, né?
E aí a vida pode continuar evoluindo e surge então os primeiros seres vivos que fazem a respiração aeróbica, ou seja, fazem a respiração utilizando o gás oxigênio, certo? Então agora eles podem obter a energia da glicose, né, queimando ela com o gás oxigênio, tá? O que isso trouxe de vantagem biológica? É, Há uma controvérsia, né, de quanto a respiração aeróbica produz de ATP. Alguns bioquímicos falam em 30, outros falam em 32, outros falam até em 38. Tá? Vamos ser mais conservador e falar em 30 ATP. A respiração aeróbica fornece 30 ATP. Né? ATP é adenosín trifosfato, é a molécula energética da célula. A respiração, a fermentação só fornece 2 ATP. Então, é 15 vezes mais vantajoso. Seria como a gente comparar, né, um carro, um veículo que faz 2 quilômetros com 1 litro de combustível e com um que faz 30 quilômetros com 1 litro de combustível. Ele faz muito mais, ele percorre uma distância muito maior com a mesma quantidade de combustível. A lógica é a mesma. Um ser vivo que respira, ele vai fazer muito mais coisas com a mesma quantidade de alimento, né, de glicose, consumida que um fermentador. Então, a vantagem foi incrível por seres vivos que respiram. Claro, tem a desvantagem, só funciona em meio com oxigênio. Se o oxigênio acabar, acabou também a forma de extrair energia e o ser vivo morre. O fermentador não precisa de gás oxigênio, ele vive em ambiente anaeróbico, né? Mas nós temos essa vantagem. E aí, daí para frente, né, a vida pôde evoluir com todas as características que a gente conhece hoje, tá? Então essa é a hipótese heterotrófica, tá? Mas nós temos ainda a hipótese autotrófica, tá? A autotrófica, do grego auto, eu mesmo, né? E trófos, nutrição. Então, autótrofos são aqueles seres vivos que conseguem produzir os seus próprios carboidratos, convertendo uma forma de energia em outra, né? Convertendo uma energia luminosa, uma energia extra, em energia química, né? Mas, qual é a questão aqui? Se vocês estão ligados, né, na biologia, nas aulas de biologia, vocês já pensaram, não, mas isso é fazer a fotossíntese. A fotossíntese é isso. Os seres vivos fotossintéticos são autotróficos. Mas existem outras formas de autotrofia. E a gente não está falando da fotossíntese aqui, porque, só recapitulando, dos primeiros seres vivos não faziam fotossíntese, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter os primeiros seres vivos, então, sendo organismos quimiosintetizantes, né? Então, eles não fazem fotossíntese. Eles faziam reações químicas simples, né? Reações químicas simples. E essas reações químicas simples liberavam a energia necessária para que eles pudessem fazer os seus carboidratos. Então, nós temos alguns exemplos, né? Aqui eu botei a quimiossíntese metanogênica, que vai usar metano, né, para fazer a combinação, essa reação química, vai produzir a molécula de metano, depois essa molécula vai ser quebrada, liberando energia. Então, vai usar reações químicas simples, tá? Que vão fornecer uma outra molécula, que depois vai poder ser quebrada e liberada energia para fazer os carboidratos, né? Então, as duas que podem ter surgido no planeta Terra primitiva, a de metano, tá? E a de enxofre, né? A quimiossíntese sulfurosa, né? Então, ou sulfogênica. Essa quimiossíntese, então, seria os primeiros seres vivos. Esses primeiros organismos fariam esse tipo de quimiossíntese, então eles conseguiriam produzir os seus carboidratos, né? Então, eles eram autótrofos ou autotróficos, produzindo seus carboidratos por reações químicas simples. Reações químicas que acontecem naturalmente. Esse é o ponto interessante aqui, tá certo? Essa reação química, ela não precisa ser mediada pelo ser vivo, ela acontece de forma natural. Então, o ser vivo vai se utilizar de uma reação química que não precisa da ação de enzimas, né? Acontece de forma natural, para usar essa energia química para então produzir os seus carboidratos,
tá certo? Então são reações químicas simples que acontecem de forma natural, né? Daí a energia, né? Porque o princípio da termodinâmica, a energia não pode ser criada e nem destruída, ela só pode ser convertida, né? Então esses primeiros seres vivos, né, autótrofos, produziam seus próprios carboidratos, né, a sua matéria orgânica. Então eles poderiam servir de alimento para outros seres vivos. Eles muito provavelmente também eram fermentadores, lembre-se, não havia gás oxigênio na Terra primitiva, não havia fotossíntese. Então eles, né, que produziam os seus carboidratos, depois liberavam energia dos carboidratos por fermentação, e outros seres vivos unicelulares se alimentavam deles e faziam a fermentação. Daqui para frente, a sequência de eventos vai ser igual ao que a gente viu dos heterótrofos, né? Esses seres vivos fermentadores, né, produziram CO2, o CO2 produziu o efeito estufa que regulou a temperatura da Terra. Com o passar dos milênios apareceram os primeiros seres vivos fotossintetizantes, os fotossintéticos. Eles produziram O2, né? E esse O2 foi convertido em O3 pela radiação. Então o O3, o ozônio, subiu a atmosfera, formou uma camada que bloqueou a radiação ultravioleta do Sol. Então, tornando a Terra então um lugar com temperatura controlada, né, mais controlada, e bloqueando 90% da radiação, tá certo? E aí depois, então surge a respiração aeróbia, surge a respiração, né, que vai liberar a energia da glicose com o uso do gás oxigênio. E aí então nós temos a biodiversidade. Certo? Então, quais os eventos adicionais? Aqui considera que haviam formas de vida quimiosintetizantes que poderiam usar reações químicas simples que ocorrem de forma natural para produzir os seus carboidratos, tá certo? Que evidências que temos? Nós temos algumas teias alimentares que são sustentadas dessa forma por algumas bactérias, né? Nós temos, por exemplo, em zonas abissais, em fumarolas, né, vulcões submersos no oceano, na qual é liberado metano e enxofre, e temos bactérias que vão fazer isso, que vão viver no interior de vermes, né, de poliquetas, e aí elas vão produzir carboidratos, as poliquetas vão ter uma reação simbiótica com essas bactérias, e esses poliquetas então servem de alimentos para outros crustáceos e outros animais, né? Isso também pode acontecer em algumas cavernas também, cavernas muito escuras e isoladas, tá? Essas formas, essas teias alimentares mantidos por seres vivos quimiosintetizantes existem ainda hoje no planeta Terra. Então são evidências que pode ser que tenha acontecido, seja a primeira no planeta Terra, né? É importante notar que as duas hipóteses elas não precisam ser concorrentes. Você não precisa optar entre uma e outra, porque não é impossível que as duas coisas tenham acontecido no planeta Terra. Na Terra primitiva, né? Não é impossível, né, que essas duas formas, então, em lugares, em fumarolas, em lugares abissais onde havia essas reações do metano, ter formas de vida que faziam isso, e ter em lugares onde a sopa primordial era em grande quantidade, ter bactérias fazendo sendo heterótrofas, né, comendo da sopa primordial, né, enquanto esses nutrientes ainda eram abundantes. Depois, quando eles começam a escassear, aí a necessidade, né, a necessidade não, mas a seleção, né, a seleção natural permite o surgimento de seres vivos fotossintéticos, né? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para essa videoaula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco desse metabolismo energético, né? Então, se precisarem, se ficaram um pouco perdidos com relação à origem da vida, podem acessar então os nossos vídeos, né, na nossa playlist, né? Esse vídeo vai estar junto lá com a playlist, mas você pode então acessar os outros vídeos da nossa playlist para estar se inteirando melhor sobre as teorias de origem da vida da Terra, tá certo? Tchau, tchau!